Eu acho que não colocaram Mágila Brasil, né? Sabe que alguns me chamam de Miss Brasil, vocês acreditam? Gente, por razões muito óbvias, eu não sou Miss Brasil. Eu sou Mágila de Souza. Não que eu não goste do nome Brasil, porque eu sou brasileira, meu marido é Brasil, mas eu não sou Miss Brasil, tá? Gente, para descontrair um pouco, mas eu acho que a maioria que me conhece, Mágila de Souza, algumas pessoas são pessoas novas na igreja, né, que chegaram depois. A gente está muito feliz com todos os novos membros que chegaram. Mas eu vou falar um pouquinho assim do como eu conheci a igreja. E aí eu vou contar uma experiência muito marcante da minha vida. E eu espero não passar do horário, tá? Henrique, por favor, fica aí, Mágila. Pode fazer assim, tá? Eu nasci numa família evangélica. Não minha mãe era da Igreja Batista. Mas eu frequentei algumas outras igrejas. Eu fui da Igreja Presbiteriana, Metodista, mas a igreja realmente que eu frequentava, que eu fui batizada, foi na primeira Igreja Batista de Roraima. Para quem não sabe, Roraima fica lá no começo do Brasil, é um lugar lindo, maravilhoso, quase Venezuela. Aliás, está quase virando Venezuela, né? Com toda a crise que a gente está tendo por lá. Mas o que eu me batizei na Igreja Adventista, quando eu... Não, antes disso, para vocês terem uma ideia, eu tive uma infância muito boa. Eu vendo a Mirelle cantando aqui hoje, eu fiquei feliz. Essa menina linda que está aproveitando a juventude dela, a infância na igreja. E eu tive essa adolescência e a minha período juvenil na igreja. Sempre envolvida com música. Eu não fui desbravadora nunca, porque quando eu vim para a igreja já tinha 17 anos. Mas eu fui mensageira do rei, que é uma coisa muito parecida com a igreja adventista, e os meninos são os embaixadores do rei. Então, nesse período, eu aprendi muitas histórias da Bíblia, muitos versos bíblicos, a gente tinha que decorar. E a gente ouvia muitas histórias missionárias. E então, cresceu no meu coração que eu queria ser missionária em Angola. Angola ou Moçambique, um desses aí. E eu tinha aquela vontade de ir para a África como uma missionária. Eu cresci, eu participava, eu ajudava. E foi uma infância muito boa. E assim, me precaveu de muitas influências maléficas, já que a minha família, como eu falei, era evangélica, mas assim, era aquela coisa mais de ir no domingo, na igreja, tinha escola dominical. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois que, aos 15 anos, eu tinha uma tia, por consideração, não era uma tia sanguínea, mas ela era adventista. E nas férias a gente ia para a mesma fazenda, então ela começou a me dar alguns materiais da igreja adventista. Lições da escola sabatina, alguns panfletos, algumas coisas. E eu me lembro o dia que ela me deu um livro muito lindo, assim, era um livro bem grosso. E vocês já ouviram aquele dito que diz assim, não julgue o livro pela capa? Mas esse livro dava para julgar pela capa, porque a capa era muito bonita. Ela era uma capa assim colorida, tinha um Jesus assim, e tinha aquele pensamento que o pastor Tim falou hoje. E eu, quando for levantado, atrairei muitos para mim. Era um Jesus assim, como se ele estivesse olhando para mim assim, sabe, falando, era muito lindo. Que era o livro O Desejado de Todas as Nações. Bem grosso, brochura. E eu comecei a ler aquele livro, eu tinha 15 anos e na fazenda a gente tinha que fazer muitas coisas, lida da casa, né? E à tarde era o período que tinha mais livro, então eu ia para o quarto e eu ficava lendo esse livro. E eu me encantei, irmãos, com esse livro de uma tal maneira, assim, que eu dizia, meu Deus, como é que eu sou cristã e eu não conhecia aquele Jesus do jeito que a Ellen White apresenta ali. Era um Jesus meigo, como é que se diz, humilde, amigo das mulheres. Imagina, Jesus, os melhores amigos de Jesus nesse livro era Lázaro, Marta e Maria. Ele tinha prazer de estar na casa desses jovens. E eu, uma menina de 15 anos, que idade tu tem, Mirelle? 13? Eu estava com 15.
E aí eu estava muito encantada com aquele livro, e uma coisa que me agradava muito é quando eu via Jesus desafiando os fariseus, quando eles chegavam assim querendo pegar Jesus em alguma armadilha, né? E aí Jesus dava aquela resposta assim maravilhosa, aí eu fazia isso aí. A inteligência de Jesus era uma coisa que me impressionava muito também. Então um dia eu pensei assim, no dia que eu encontrar uma igreja que tem esse Jesus desse jeito aqui que está nesse livro, eu quero ir para essa igreja. Aí a minha tia começou a me convidar para ir na igreja adventista, mas era uma igreja muito pequenininha, a irmã Ineida e a Thelma, eu acho que nasceu lá, né, Thelma? Lá em Boa Vista. Então era uma igreja muito pequenininha, que tinha só aquele órgão que a pianista pedalava assim. E eu falei, meu Deus, mas essa igreja é muito simples, a música era muito, sabe? Eu estava numa igreja batista onde a música era muito boa, muitos corais, muitos conjuntos, e eu participava. Aí eu fui lá nessa igreja e tal, mas uma coisa que me encantava, assim, gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quem converte as pessoas não é a música, não são os métodos maravilhosos para atingir os jovens. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. E eu fui para um dia eu lembro claramente que eu estava passando no sábado à tarde para ir para o ensaio do coral da minha igreja, e eu ouvi lá na igreja eles cantando Mansão sobre o Monte. Quem conhece essa música? Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, parecia que era uma coisa assim, era aqueles irmãozinhos simples, que não entendiam muita coisa de harmonia e de música assim, mas eles estavam cantando com o coração, e aquela coisa estava linda, maravilhosa. Outra vez eu fui no ensaio lá com eles, era a esposa do pastor, que tocava lá um pouquinho de piano e que estava ensaiando as músicas de Natal, Estrela de Luz, No Berço de Palha, Noite Feliz. E eu estava ali, mas aquilo me tocava o coração, porque era uma coisa assim, o Espírito Santo estava trabalhando muito comigo. Então, eu fui para a igreja, depois de 2 anos de muita pesquisa, de muito estudo, eu fiz os estudos como é que era o nome? Ai, esqueci agora. Um estudo bíblico aí, dos mais antigos. Não, era um outro, sei lá, me lembro agora. Mas, anyway, aí eu fui, comecei a fazer, depois de 2 anos eu me batizei. Aos 17 anos eu me tornei adventista. E minha tia, ela tinha um sonho muito grande de ir para o internato. Como ela não conseguiu ir, então ela transferiu esse sonho para mim. Ela disse, menina, tu tem que ir para o internato adventista. E eu lembro que um dia, eu estava lá no banheiro da fazenda lá e eu orei a Deus, porque eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de me mandar para o colégio. Aí eu orei assim, disse, Senhor, eu queria tanto te servir, eu queria ser missionária, eu queria que tu me usasses. E aí eu me ajoelhei naquele banheiro e aí eu pedi a Deus isso. Irmãos, vocês não vão acreditar, mas demorou muito tempo. Essa minha tia resolveu ir para Pernambuco, para o colégio UENA, o Educandário Nordestino Adventista, e ela disse, você vai comigo. Aí meu pai falou, se tu for, esquece que é minha filha. Aí eu fui. Mesmo assim, fiquei 6 meses lá, estudando, terminei meu curso magistério. Depois, como não tinha outro curso, eu fiz teologia, que foi muito bom para mim. E foi quando eu também conheci Elias, nós fomos estudamos juntos. Então, a minha vida, depois disso, Deus trabalhou comigo, trouxe aquela menina de 15 anos que conheceu o Evangelho. Aos 17 anos, me tornei adventista. Em 1983 eu me batizei. Depois de 84 eu fui para o colégio. Aí eu terminei o curso de magistério, aí eu comecei teologia. Em 86 nós fomos para a Bahia, que o curso mudou para a Bahia. Então, irmãos, a minha vida assim, eu fico pensando, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo muito a Deus, porque eu ia comportar uma coisa que o pastor sempre fala da comportagem aqui, para me manter nos meus estudos, que minha tia, depois de 6 meses, ela voltou para Roraima e ela disse, você tem que ir comigo. Eu falei, eu só saio daqui com o meu propósito realizado. Eu só saio daqui formada. E aí eu fui comportar, nunca tinha comportado, não sabia nem o que era isso, e eu fui.
E com a ajuda de Deus, eu me tornei, pela graça de Deus, eu encontrei uma menina mais madura, a gente fez amizade, ela era campeã em comportagem e automaticamente eu me tornei em segundo lugar, né? Porque ela me ensinou como é que era, a gente trabalhava muito. Eu comportei 11 férias para pagar meu curso de magistério e de teologia. Conheci Elias, nos casamos, aí a gente foi trabalhar no Rio Grande do Sul. Imagina uma menina lá do norte, um calor daquele de rachar, né? Lá no extremo norte do Brasil. E aí eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Deus foi maravilhoso. Assim, a palavra que eu tenho para resumir tudo é gratidão por essa igreja, porque eu tenho uma gratidão tão grande, irmãos, porque eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia tudo, entendeu? Eu não conhecia tudo. Foi uma surpresa muito grande saber que a alma é mortal. Eu falei, como assim? Eu acreditava que a alma era imortal. O sábado também foi uma coisa que me chocou muito, assim, mas que eu aceitei. Então eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele realizou na minha vida. Trouxe aquela menina lá do norte, me levou para o Rio Grande do Sul, me trouxe para esse país. Mas nem tudo é flores, não é, irmão? Em 2012, nós chegamos aqui. Eu só quero saber quantos minutos eu tenho, Henrique. 5 minutos. Tá. Então, em 2012, nós chegamos aqui. Eu desenvolvi um processo de alergia. Eu comecei a ter uma alergia muito grande e tal. E a médica dizia, está tomando aí seus Zyrtec, qual é o outro de alergia, esses outros aí? Calaritina, não sei o quê. E depois, isso em 2012, eu não tive nenhum problema. 2013, 2014 começou esse processo. E 2015, eu senti um carocinho aqui na minha amígdala direita. Era um carocinho assim bem firme. Não era uma coisinha qualquer. Aí eu mostrei para a médica, ela falou, não te preocupa não, isso é só da sua alergia. E aí então, quando eu fui no Brasil, que eu mostrei para o pessoal, meus parentes, eles disseram, olha, quando você chegar na América, corra imediatamente para o médico, o sobrinho de Elias, que é médico. E aí, quando eu cheguei, eu fui, e ela disse, quando ela viu, já tinha crescido aquele caroço, e ele já estava grande assim. E aí ela falou assim, você procure um especialista imediatamente. E aí eu fui encaminhada para um especialista. Em janeiro, dia 27 de 2015, foi marcada uma cirurgia. Nesse dia, Elias estava marcado para ir para São Paulo, para um congresso, sei lá o quê, de muitos pastores lá. Ele não podia cancelar. Até que a gente pensou, aí fomos para casa. Quando a gente chegou em casa, a gente pensou, não, vamos fazer logo essa cirurgia. E aí não tinha mais vaga para a cirurgia que tinha sido marcada dia 27. Aí eu comecei a orar a Deus. E aí entra uma coisa muito linda que aconteceu assim, uma coisa muito especial que Deus falou para mim. Porque apesar de eu ser adventista desse contexto todo que eu falei, eu tinha assim, muitas dúvidas se Deus realmente me amava. Não sei se você já duvidou do amor de Deus. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com a esposa de pastor, com um pastor, com qualquer um de vocês. E eu ficava pensando, será que Deus realmente me ama? E quando eu soube que eu estava com aquele problema, eu fiquei mais assim, nossa, qual a diferença se eu morrer mesmo? Deus não me ama, não estou fazendo nada muito importante aqui e tal. E aí eu comecei a ler um livro que era da professora Áurea Soares, que era mande um e-mail para alguém, alguma coisa. E lá nesse livro eu me deparei com Daniel, capítulo 9, verso 23, que diz o seguinte, que eu estava duvidando de Deus, e Deus falou assim para mim, ainda você estava orando, Gabriel, disse Daniel, e logo que você começou a orar, eu já estava respondendo o seu pedido. Então, Deus respondeu o meu pedido e a minha cirurgia foi remarcada para o mesmo dia, porque a pessoa que tinha marcado depois desistiu. Eu passei por todo o processo da quimioterapia, da radioterapia, e graças a Deus, 10 anos se passaram e hoje sou considerada cancer free. E muitas pessoas, eu acho, naquela época, por aqui também tiveram. E eu fico pensando, às vezes, o maior temor que nós temos,
O maior inimigo da nossa fé é o medo. É o medo, é a dúvida, é achar que Deus não nos ama. E Deus, não teve um momento que eu estava assim na minha cama e eu vi assim como se... Claro que não era uma visão, porque eu não sou nenhuma profetisa, mas na minha mente é como se eu estivesse vendo o rosto de Jesus na parede do meu quarto e ele dizia assim para mim: olha, menina, a expressão até foi essa: menina, você é muito amada. Eu já fiz sacrifício por você. E digo mais, não foi qualquer sacrifício. Eu fiz um sacrifício de sangue por você. Então você é muito amada. E eu fiquei lembrando que hoje na escola sabatina, na lição, estou encerrando, Henrique, já passou, né? Hoje na lição da escola sabatina, quem viu a última parte de sexta-feira, não sei se eu vou conseguir entrar aqui. Aqui diz assim, o Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor. Ele deseja que sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que Ele lhe deu. Então, o que eu queria dizer para você hoje é que se você não se sente uma pessoa de muito valor, porque você está nesse país, você não está desenvolvendo a sua habilidade que você tinha lá no Brasil, se você tem alguma doença, talvez você esteja passando por alguma dificuldade financeira, com um filho, na família, pense que o preço que Jesus pagou por você é muito grande, você é muito amado, não importa que as pessoas digam sobre você, você é especial para Deus e é muito amado, e Ele já fez um sacrifício de sangue por você. Por isso não deixe que nada abale a sua fé, não deixe esse amor maravilhoso que Cristo tem por nós e tem por cada um de vocês, assim como eu hoje, venha o que vier, eu estou certa de que Deus vai me livrar de todas as coisas, e se Ele não livrar, é porque Ele é sábio demais para errar e bom demais para não dar aquilo que a gente precisa. Então, você é muito amado, você que é jovem, você que é criança, você que é mulher, que é homem, que é idoso, que é rico, que é pobre, que é feio, que é bonito, que é branco, que é preto, não importa o que você esteja passando, Deus está contigo, você é muito amado e você é mais que vencedor, e tem mais, o melhor está por vir. Amém. Passei, Henrique? Não, né?